Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Capítulo 50. Preocupação e inquietude. A preocupação, não o trabalho, mata. Não é o trabalho que mata, é a preocupação. A única maneira de evitar a preocupação é levar a Cristo toda e qualquer dificuldade. Não olhemos ao lado escuro, cultivemos a disposição animosa do espírito. Pensar nas dificuldades. Pessoas há que andam sempre em temor e buscando aflições. Cercam-nas dia a dia as provas do amor de Deus, desfrutam diariamente as liberalidades de sua providência. Não atentam, entretanto, para as bênçãos presentes. Sua mente ocupa-se continuamente com alguma coisa desagradável, cuja ocorrência receiam, ou então é qualquer coisa real que, embora pequenina, as torna cegas aos muitos motivos que têm para serem agradecidas. As dificuldades que enfrentam, em vez de as impelir para Deus, única fonte de auxílio que possuem, separam-nas dele, pois suscitam desassossego e queixumes. A preocupação torna pesadas as cargas. Temo muito que estejamos em perigo de, pela preocupação, fazer jugos para nosso pescoço. Não nos preocupemos, pois assim tornamos muito severo o jugo e pesada a carga. Façamos tudo o que pudermos sem nos preocupar, confiando em Cristo. Estudemos suas palavras. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Estas palavras são o penhor de que tudo quanto um onipotente Salvador pode conceder será dado aos que nele confiam. Como mordomos da graça do céu, devemos pedir com fé e então aguardar confiantes a salvação de Deus. Não devemos tomar-lhe a dianteira, tentando de, em nossas próprias forças, conseguir aquilo que desejamos. Em seu nome devemos pedir, e então agir como crendo em sua eficiência. Não a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que seu povo ande vergado ao peso dos cuidados. A ansiedade tende a causar fraqueza e doença. Havendo os erros sido endireitados, podemos apresentar as necessidades do enfermo ao Senhor com fé tranquila, como seu espírito possa indicar. Ele conhece cada indivíduo por nome e cuida de cada um como se não houvesse na terra nenhum outro por quem houvesse dado seu bem-amado Filho. Por ser o amor de Deus tão grande e inalterável, o doente deve ser estimulado a confiar nele e ficar animoso. Estar ansioso quanto a si mesmo tende a causar fraqueza e doença. Se eles se erguerem acima da depressão e da tristeza, será melhor sua perspectiva de restabelecimento, pois os olhos do Senhor estão sobre os que esperam na sua misericórdia. Deixa de preocupar-te. Conselho a um amigo encarando a morte. Conservo perante mim o teu caso, e aflige-me que estejas com o espírito perturbado. Desejaria confortar-te se estivesse em meu poder. Não te foi Jesus, o amado Salvador, tantas vezes um auxílio bem presente em tempos de necessidade? Não entristeças o Espírito Santo e deixa de acabrunhar-te. Isto é o que tantas vezes disseste a outros. Deixa que as palavras dos que estão doentes como estás te confortem e que o Senhor te ajude. É minha oração. Ficar ansioso e deixar os braços de Jesus. Se educássemos nossa alma em ter mais fé, mais amor, maior paciência, mais perfeita confiança em nosso Pai Celestial, teríamos mais paz e felicidade ao atravessar os conflitos da vida. O Senhor não se agrada de que nos impacientemos e fiquemos ansiosos, fora dos braços de Jesus. É Ele a única fonte de toda a graça, o cumprimento de toda promessa, a realização de toda bênção. Nossa peregrinação seria, na verdade, solitária, não fosse Jesus. Não vos deixarei órfãos. João 14:18, diz-nos Ele. Acarinhemos suas palavras, creiamos em suas promessas, repitamo-las dia a dia e meditemos nelas nas horas da noite e sejamos felizes. Descansando no amor de Cristo.
Afastemo-nos das poeirentas e quentes estradas da vida para descansar à sombra do amor de Cristo. Aqui recebemos forças para o conflito. Aqui aprendemos a atenuar a labuta e preocupação e a falar e cantar o louvor de Deus. Aprendam os cansados e sobrecarregados de Cristo as lições de calma confiança. Eles devem assentar-se à sua sombra se quiserem possuir sua paz e repouso. A responsabilidade de Deus e a minha. Quando tomamos em nossas mãos o manejo das coisas com que temos de lidar e confiamos em nossa própria sabedoria quanto ao êxito, chamamos sobre nós um fardo que Deus não nos deu e estamos a levá-lo sem sua ajuda. Estamos tomando sobre nós mesmos a responsabilidade que pertence a Deus, pondo-nos, na verdade, assim em seu lugar. Podemos bem ter ansiedade e antecipar perigos e perdas, pois isto é certo sobrevir-nos. Mas quando deveras acreditamos que Deus nos ama e nos quer fazer bem, cessamos de afligir-nos a respeito do futuro. Confiaremos em Deus assim como uma criança confia em um amoroso pai. Então desaparecerão nossas turbações e tormentos, pois nossa vontade fundir-se-á com a vontade de Deus. Cuidado e ansiedade tomados emprestados. Em confiar continuamente em Deus há segurança. Não haverá o constante temor de um mau futuro. Esse cuidado e ansiedade tomados emprestados cessarão. Temos um Pai Celestial que cuida de seus filhos e deseja tornar e tornará sua graça suficiente em todos os tempos de necessidade. Deixar com Deus o futuro. Posto que sejam supridas suas necessidades presentes, muitos não estão dispostos a confiar em Deus para o futuro e se acham em constante ansiedade, receosos de que a pobreza lhes sobrevenha e seus filhos venham a sofrer. Alguns estão sempre a ver antecipadamente o mal ou a aumentar as dificuldades que realmente existem, de modo que seus olhos ficam cegos às muitas bênçãos que lhes reclamam gratidão. Os obstáculos que encontram, em vez de os levar a buscar auxílio de Deus, a única fonte de força, separam-nos dele porque despertam inquietação e descontentamento. Jesus é nosso amigo. Todo o céu se interessa em nosso bem-estar, e nossa ansiedade e temor entristecem ao Espírito Santo de Deus. Não devemos condescender com cuidados que apenas nos impacientem e fatiguem, mas não nos auxiliam a suportar as provações. Nenhum lugar deve dar-se àquela desconfiança para com Deus, a qual nos leva a fazer dos preparativos para as futuras necessidades a principal preocupação da vida, como se nossa felicidade consistisse nessas coisas terrestres. Indevida ansiedade. Deus não condena a prudência e a previsão nos usos das coisas desta vida, mas o cuidado febril, a ansiedade indevida com relação às coisas do mundo não estão de acordo com a sua vontade. A ansiedade enfraquece as forças físicas. As provações, as ansiedades que Paulo havia suportado, despojaram-no de suas forças físicas. Cristãos de coração ansioso. Muitos que professam seguir a Cristo têm o coração ansioso e inquieto porque receiam confiar-se a Deus. Não se entregam completamente a Ele, porque temem as consequências que tal entrega possa implicar. Enquanto não fizerem esta entrega, não podem encontrar paz. Minuto a minuto. Existe uma coisa quanto a qual quero prevenir-te. Não te aborreças, nem te preocupes, não vale a pena fazer isso. Não tentes fazer demais. Se não empreenderes demasiado, terás êxito em realizar muito mais do que tentando executar planos demasiados. Tenhas constantemente na memória as palavras de Cristo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Marcos 14:38. Cristo é teu Salvador pessoal. Crê que seu poder de salvar é exercido em teu favor minuto a minuto, hora a hora. Ele está ao teu lado em todo o tempo de necessidade. Não transponhais pontes antes do tempo. Ora, temos de agir como pessoas que são remidas pelo sangue de Cristo.
Devemos regozijar-nos no sangue de Cristo e no perdão dos pecados. Isto é o que devemos fazer, e que Deus nos ajude a afastar a mente dos quadros escuros e pensar nos assuntos que nos proporcionem luz. Agora desejo ler outra passagem. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Filipenses 4, verso 6. Que quer isto dizer? Ora, não atravesseis uma ponte antes de chegar a ela. Não forjeis um tempo de angústia antes que venha. Chegareis a ele bastante cedo, irmãos. Devemos pensar no dia de hoje, e se cumprirmos bem os deveres de hoje, estaremos prontos para os deveres de amanhã. Procurando alcançar as normas do mundo. Muitos há cujo coração geme sob o fardo do cuidado porque procuram atingir a norma do mundo. Preferiram-lhe o serviço, aceitaram-lhe as perplexidades, adotaram-lhe os costumes. Assim é manchado o seu caráter, e seu viver se torna uma fadiga. Para satisfazer a ambição e os desejos mundanos, ferem a consciência e trazem sobre si mesmos um fardo adicional de remorso. A contínua ansiedade está consumindo as energias vitais. Nosso Senhor deseja que ponham de lado esse jugo de servidão. Convida-os a aceitar o seu jugo. Ele diz: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Manda-lhes que busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e promete que todas as coisas necessárias a esta vida lhes serão acrescentadas. A ansiedade é cega e não pode discernir o futuro, mas Jesus vê o fim desde o começo. Em toda dificuldade tem ele um meio preparado para trazer alívio. A fé pode ser invencível. Não te preocupes, olhando as aparências e queixando-te quando sobrevêm dificuldades e opressão, revelas uma fé doentia, enfraquecida. Por tuas palavras e tuas obras mostras que tua fé é invencível. O Senhor é rico em recursos. Ele é o dono do mundo. Olha para Ele que tem luz e poder e eficiência. Ele abençoará todos os que procurem comunicar luz e amor. As plantas não crescem mediante a preocupação ou esforço consciente. Em vez de tornar-vos ansiosos com o pensamento de que não estáis crescendo na graça, simplesmente cumpre cada um dos deveres que se vos apresentar. Levai no coração o peso das almas, e por todo meio concebível procurai salvar os perdidos. Sede bondosos, sede corteses, sede misericordiosos. Com humildade, falai da bem-aventurada esperança, falai do amor de Jesus, falai em sua bondade, sua misericórdia e sua justiça. E cessai de preocupar-vos com o estar ou não crescendo. As plantas não crescem por qualquer esforço consciente. A planta não está em contínua preocupação acerca de seu crescimento. Simplesmente cresce sob a supervisão de Deus. Remédio para a ansiedade. Deus cuida de tudo e sustenta todas as coisas que criou. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus a note. Não há sorriso que ele não perceba. Se tão somente crêssemos isso plenamente, desvanecer-se-iam todas as ansiedades inúteis. Nossa vida não estaria tão cheia de decepções como agora, pois tudo, quer grande, quer pequeno, seria confiado às mãos de Deus, que se não embaraça com a multiplicidade dos cuidados, nem é dominado por seu peso. Havíamos de gozar então um repouso de alma ao qual muitos têm sido por muito tempo alheios. A fé afugenta a ansiedade. Somos tão ansiosos, todos nós, pela posse da felicidade, mas muitos raro a encontram por causa de seus métodos falhos de buscá-la, em vez de porfiar. Temos de lutar muito fervorosamente e misturar todos os nossos desejos com fé. Então a felicidade sobrevirá como de improviso, sem quase a buscarmos. Quando podemos, malgrado as circunstâncias desagradáveis, descansar confiantemente em seu amor, encerrando-nos no recinto com ele, descansando pacificamente em seu amor, o senso de sua presença inspirará uma profunda, tranquila alegria.
Esta experiência nos adquire uma fé que nos habilita a não nos agitar, não a cabrunhar-nos, mas a confiar num poder que é infinito. Princípio único. Os que aceitam como único princípio tornar o serviço e a honra de Deus o supremo objetivo, hão de ver desvanecidas as perplexidades e uma estrada plana diante de seus pés. Tomar um dia de cada vez. Importantíssimo princípio. O cumprimento fiel dos deveres de hoje é a melhor preparação para as provas de amanhã. Não penseis em todas as dificuldades e cuidados de amanhã, ajuntando-os ao fardo de hoje. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6:34. Um dia sozinho nos pertence e durante o mesmo cumpre-nos viver para Deus. Por esse dia devemos colocar na mão de Cristo, em solene serviço, todos os nossos desígnios e planos, depondo sobre ele toda a nossa solicitude, pois tem cuidado de nós. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Jeremias 29:11, Isaías 30:15. Não nos tornemos infelizes por causa dos fardos de amanhã. Corajosa e animosamente suportemos os fardos de hoje. Precisamos de confiança e fé hoje, sim. Não se nos pede, porém, que vivamos mais do que um dia por vez. Aquele que concede forças para hoje, dará forças para amanhã. Forças para cada prova. Nosso Pai Celestial mede e pesa cada prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Ele considera as circunstâncias e força daquele que vai ficar sob a prova e o teste de Deus, e jamais permite que as tentações sejam mais fortes do que a capacidade de resistência. Se a alma é sobrecarregada, a pessoa subjugada, isso nunca pode ser atribuído a Deus como tendo deixado de dar forças em graça. Mas o tentado não esteve vigiando e orando, e pela fé não se apropriou das provisões que Deus tinha em abundante reserva para ele. Cristo nunca falhou a um crente em sua hora de combate. O crente tem de reclamar a promessa e enfrentar o inimigo em nome do Senhor, e ele desconhecerá qualquer coisa semelhante a fracasso.